O ICBR, para quem ainda não conhece, não teve contato conosco, é um instituto criado recentemente, a gente está completando, acho que o 4º ano, não é, Paulo? Paulo, me corrija se eu estiver errado. E nesses 4 anos a gente fez muita coisa, né? E quando eu digo a gente mesmo, as pessoas que estão aqui, porque à medida em que nós nos associamos e a gente procura informação, a gente também, por outro lado, tem trazido informação. As mesmas pessoas que estão participando aqui como ouvintes também são convidados e normalmente fazem isso, né? Participam como palestrantes, trazendo conteúdo escrito para os nossos boletins, a nossa revista agora científica, que a gente estreou aí em parceria com a PUC. Então, a gente tem uma ampla gama de canais de comunicação e o que não falta é conteúdo que a gente gosta aqui e faz e compartilha a todo momento, tá? Eu queria dizer também que o nosso instituto não cobra mensalidade, anuidade, inscrição, qualquer coisa. As atividades são todas gratuitas. E ainda assim a gente consegue ainda algumas parcerias que possibilitam alguns descontos em produtos, como é o caso da GEM, que é uma das realizadoras desse evento conosco, né? Que tem ofertado descontos em livros e tudo mais. Bom, é isso. Eu vou deixar o professor Ricardo aí fazer a apresentação dele e já adianto para vocês. Tem uma notícia muito boa, que ao final do evento aqui a gente vai ter a distribuição de 3 livros. A gente vai dar de presente aqui 3 livros, tá? E, além disso, gostaria de já deixar convidados aqui para o nosso próximo evento no dia 1º. A gente vai falar de SG, e é só acompanhar nas nossas redes. A gente vai mandar aí o link durante também o evento aqui no chat para vocês participarem, se inscreverem e participarem. Obrigado. Coloque o nome, para quem não colocou o nome inteiro aí na descrição, coloque aqui o nome no chat, porque depois facilita a gente fazer o nosso controle de presença, porque a gente tem compromissos aí com o CFC, tá? Para deixar esse evento pontuado para vocês no programa de educação continuada. Obrigado, professor. A palavra é sua. Eu só vou fazer aqui uma rápida apresentação para quem por acaso não conhece o professor Ricardo. O professor Ricardo, ele é o diretor aí geral da Faculdade de São Roque, né? O professor também é mestrado e doutorado, já doutorado, né, professor? Pela PUC São Paulo, nosso parceiro lá. E além de pós agora. pós-doutorado, exatamente. Eu lembrava que estava em transição, mas Terminei. até isso já foi concluído. Então, por pós-doc lá pela PUC, e também editor de vários livros, dentre eles, esse último que fala sobre holding, que é o motivo do nosso evento aqui. Obrigado e obrigado à presença de todos. E que tenhamos um bom evento. Abraço. Obrigado. Antes do professor começar, professor, eu queria pedir para todo mundo desativar o microfone, porque está tendo algumas interferências aí. Só o microfone, a imagem pode deixar, tá? Tá, joia. Posso iniciar? Podemos. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí ao ICBR pelo convite, né? Eu venho acompanhando a evolução do ICBR aí, está em todo canto, como disse o André, isso é fruto de muito trabalho aí, seriedade, né? Que o Instituto vem colocando, agora também em parceria aí com a PUC, quer dizer, sempre evoluindo e trazendo temas aí de relevância e importância. Então, uma honra estar aqui com vocês hoje, André. A editora Atlas GEM vai sortear aí 3 livros, né? Está oferecendo 3 livros aí e que faremos aí depois, acho que vocês vão fazer o sorteio. Bom, então, feita a abertura, eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse pelo tema. Eu sou o professor Ricardo Rios, atuo na área contábil já há 32 anos e mais especificamente com holdings há 13 anos, né? Tive a oportunidade de escrever alguns livros pela editora Atlas GEM, a maioria em parceria com o professor José Carlos Marion, e mais recentemente esse livro sobre holding, holding familiar na prática. Eu vou compartilhar a tela aqui de apresentação, só um instante. Deixa eu ver.
Agora, não sei se vocês estão vendo a tela, deixa eu colocar em modo apresentação. Estão vendo a tela ou... Peraí, deixa eu parar o compartilhamento. Eu não estava enxergando vocês, acho que é mais fácil eu A gente está compartilhar vendo a tela, a gente tá vendo aquele que aparece o controle do lado, tá? o controle, né? Peraí, Isso. então vamos lá. Eu acho que é essa aqui, então. E agora? Agora apareceu o livro? Perfeito. Estão Pode vendo? continuar. Perfeito? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, iniciar a falar um pouquinho de holding e antes de mais nada, para a gente entrar aqui, holding, nós temos o conceito maior de holding, antes de entrar na holding familiar, que é o objeto aqui, nossa proposta era conceituar holding e depois entrarmos aí na holding familiar. Então, a holding em si é um tema que já é conhecido aqui no Brasil há muitos anos. Desde a década de 70, praticamente, já se falam em holding em grandes ambientes empresariais, né? Então, grandes conglomerados de empresas como Itaú, Votorantim, grupos econômicos maiores, né? Mas se nós pegarmos aí a teoria, Lodge e Lodge, que são dois autores, um autor e uma autora que escreveram muito sobre holding de forma teórica, mas muito conceitual, eles dizem que o conceito de holding é, acima de tudo, uma atitude empresarial. Ou seja, é a decisão de se estruturar negócios para um determinado fim ou com um determinado objetivo. A origem da expressão holding, ela vem do verbo inglês to hold, né, que significa manter, controlar ou guardar. Então, o conceito de uma holding empresarial está mais nessa palavra ligada a controle, né? Então, se você pensar em termos de grupo empresarial, a holding, em definição, seria uma empresa que tem por natureza, por essência, controlar outras empresas. E aí nasce o conceito de holding. Uma holding, ela pode ser definida, então, como uma empresa cuja finalidade é participar do capital de outras empresas, seja majoritariamente ou não, mas geralmente para exatamente exercer o controle, e para isso ela vai ter cotas ou ela vai ter ações, dependendo da forma, do formato do grupo, e então ela é esse o seu propósito. Esse conceito que nós estamos falando aqui, ele praticamente define a empresa, a holding, a empresa apenas como uma controladora. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos de holding, e aí nós chamamos isso de holding pura. Então, quando vocês escutarem a expressão holding pura ou holding mista, a pura é a que tem por essência isso, controlar outras empresas. No Brasil, a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações, ela trouxe no parágrafo 3º do artigo 2º, praticamente a permissão para que esse tipo de estrutura viesse para o Brasil, né? Então, veja que nós temos lá no artigo 2º, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 3º, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, está aqui, no parágrafo 3º da Lei 6.404, nasce, parágrafo 3º do artigo 2º, nasce no Brasil o conceito de uma companhia cujo objeto seja
apenas participar de outras companhias. Bem, ao longo do tempo, as holdings foram tendo uma abrangência maior, como nós falamos, né? Então, os produtos da holding começaram a ser investimentos também. E aí, esses investimentos podem ser de vários tipos de ativos ou de atividades. Por exemplo, você pode ter holdings que desenvolvam atividades fabris ou que sejam donas de fábricas. Você pode ter holdings que prestem serviços, pode ter holding com exploração de atividades rurais, pode ter somente com a exploração de grupos empresariais, outras para cuidar de investimentos puramente financeiros, como aplicações financeiras, compra de ações, enfim, vários tipos de investimento. E é dentro dessas empresas que são estabelecidas as chamadas diretrizes estratégicas, ou também os planos que viabilizam e os controles que asseguram a sua eficiência. Bem, as holdings, elas têm, nessas estruturas, objetivos de organização empresarial, em primeiro lugar, mas também de vantagens tributárias, né? Então, ao longo do tempo, isso nos grandes grupos econômicos, o objetivo era esse: organização e, de certa maneira, arranjos societários e também a eficácia tributária, quer dizer, algum benefício e vantagens tributárias. Bom, para que se tenha uma holding, tem que se conhecer profundamente a vocação e as possibilidades de suas controladas, e a holding é o elo que liga o empresário e a família ao grupo patrimonial, né? Então, aqui já começa a nascer um pouco o conceito de talvez criarmos uma holding com finalidade de sucessão. Algumas finalidades da holding de maneira geral. Então, primeira e a maior de todas é manter majoritariamente ações de outras empresas, ter o poder de controle sobre outras organizações, pode também ter o caráter de internacionalidade, permitir mobilidade, né? É uma das também finalidades da holding. Não há necessidade de operações comerciais e não deve operar industrialmente. É claro que existem holdings que fazem isso. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu estou tentando só entrar um pouco no conceito mais geral para depois a gente afunilar para a holding de sucessão e aí entrar em umas questões como essas aqui. E também a holding pode manter minoritariamente ações de outras empresas. Então, ela não precisa necessariamente possuir o controle. Ela também pode participar como investimento de outras companhias apenas sem controlá-las. Quais as razões que levam um grupo econômico a fazer uma holding? Primeiro, é manutenção do controle do acionista majoritário. Segundo, já pensando na sucessão, ainda que de uma forma aqui mais ampla e não tão afunilada como nós vamos chegar daqui a pouco com as holdings familiares. Terceiro, criar uma sociedade a partir do qual se dê a reaplicação de lucros gerados nas controladas ou participadas. Então, quer dizer, as empresas controladas desse grupo vão trazendo dividendos para esta holding e ela vai, então, reinvestindo, reaplicando em outras empresas ou nas mesmas empresas, ou até mesmo distribuindo para outras empresas do grupo que tenham finalidades exclusivas de proteção patrimonial financeira, por exemplo. Obtenção também de financiamentos e empréstimos. É lógico que o fato de se ter uma estrutura de holding facilita bastante nesse aspecto, porque você tem claramente um grupo robusto de empresas, né? A facilitação também da área administrativa, então você pode usar a holding para ter uma administração só de todo o grupo, né? Você não precisa ter administrações
em cada empresa do grupo, se bem que às vezes até recomenda-se que tenha pelo menos o mínimo, né, de uma administração, mas você pode ter uma administração centralizada, o que barateia bastante os custos, né? Na verdade, você compartilha custos também entre as empresas do grupo, né? É como se fosse rateado esses custos aí. E uniformização de normas, né? Então, quer dizer, na verdade, você ter padrões, ter normas, ter regras, ter governança corporativa, principalmente em grandes grupos, de boas políticas e boas práticas de ação, de sucessão, de conduta dos sócios e dos interessados, né, dos acionistas. Então, isso é também um outro fator importante que as holdings têm, de proteção mesmo do grupo empresarial que foi constituído. Às vezes protegendo até de si próprio, né? Ou de gerações futuras que vão assumir o negócio, mas que não têm ainda aquela expertise do fundador do negócio, daqueles que ergueram o negócio. E a gente vê tantos cenários assim de famílias tradicionais que tinham verdadeiros impérios e que na segunda, na terceira geração, praticamente esses impérios desapareceram, né? Bem, os tipos de holding. Quando a gente fala em tipo de holding, é muito difícil ficar especificando ou classificando, porque às vezes esses tipos até se confundem, né? Então, eu digo que tem dois grandes tipos, a pura e a mista, né? A pura é aquela que tem por finalidade controlar outras empresas, e a mista é aquela que, além disso, pode desenvolver outras atividades. Mas aí é claro que na literatura, e eu não poderia deixar de trazer, existem vários outros tipos de holding e que estão expostos aqui, né? Por exemplo, então aqui nós temos a holding pura, a holding mista, a holding de controle, que basicamente se confunde muito com a figura da holding pura, né? A holding de participação, que é aquela que participa de outras empresas, mas não controla. A holding chamada de holding principal. A holding, opa, um número repetiu aqui, a holding administrativa, você pode ter uma holding que só administre outras holdings, holdings setoriais, holding alfa ou piloto, holding familiar, que é o tema hoje que nós vamos abordar mais aqui, e holding patrimonial. Inclusive aqui para mim também patrimonial e familiar também são muito próximas, né? Muito fácil de você confundi-las, né? Ou segregar, mais difícil de segregar porque é muito tênue a diferença. E aqui também nós temos a chamada holding derivada, holding aí aqui já fruto de operações como cindida, né? Aquela holding que é fruto de cisão, holding incorporada, holding fusionada, holding isolada. Então, holding, tipos de holding aqui não falta, holding cadeia, holding estrela, holding pirâmide, holding aberta, tudo isso tá na literatura, né? Holding fechada e a holding nacional ou até mesmo uma holding internacional, que pode aí ter uma abrangência maior. Bom, repito, são classificações diversas e que geralmente são aplicadas a grandes grupos. Então, é preciso aí um estudo aprofundado da literatura para entender a diferença que às vezes é tênue entre uma e outra, né? Mas como o nosso objeto é mais aqui falar da holding familiar, que se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, então eu trouxe aqui o modelo mais tradicional, que é a chamada holding pura. Então veja, o que é uma holding pura aqui, uma representação gráfica? É aquela que controla outras empresas. Então veja que nesse esquema aqui, nós temos uma holding, dona de uma empresa A, onde ela detém 80% do capital, e de uma empresa B, onde ela detém 20% do capital, né? Então, numa ela controla, em outra ela não controla. Mas aqui a função básica é de que ela possua empresas na sua carteira, exclusivamente isso, né? Então, ela não é a holding também é uma empresa, deixando claro isso para quem não conhece muito do tema, mas ela poderia aqui, além de ser sócia dessas empresas que estão aí, também
desenvolver alguma atividade operacional, um comércio, uma prestação de serviço, uma indústria, etc. Aqui já é uma holding mista, né? Onde ela é dona de uma empresa A, é dona de uma empresa X, e ela também executa atividades, né? Então, ela tem uma atividade comercial, uma atividade de prestação de serviço, a própria holding. Holding de controle seria basicamente a que tem controle sobre as outras empresas exclusivamente, e não como no primeiro modelo da holding pura, onde ela tinha controle de uma e não necessariamente o controle da outra. E aqui a holding familiar. Bom, aqui a gente começa um pouco a entrar no nosso propósito principal, que é entender um pouquinho como essas holdings funcionam. Veja, nós temos um primeiro cenário aqui, onde você tem uma holding, e aí essa holding é dona de empresas do grupo e também é dona de imóveis e outros bens de investimento. Particularmente, é um modelo que é possível? É mais fácil de administrar? Mas é um modelo que eu não recomendo. Por quê? Porque toda vez que você tem empresas no seu grupo, essas empresas têm risco. Risco qualquer, risco trabalhista, risco de um processo por uma questão de negócio, risco por um processo ambiental, enfim, riscos diversos. Então, toda vez que nós temos uma empresa do grupo que pode vir a correr algum risco, nada impede de que o dono dessa empresa seja acionado para responder solidariamente. Quem é o dono dessa empresa? A holding. Agora, se a holding estiver dentro dela, além das empresas, os bens imóveis, por exemplo, de uma família, esses bens podem ser objeto de bloqueio, por exemplo. Então, é por isso que eles são atingíveis, digamos assim. É por isso que eu não recomendo a comunicação direta de uma holding com empresas e bens imóveis. Então, acredito que bens imóveis e outros investimentos devem ser mantidos numa holding exclusiva para essa finalidade. E empresas devem ser mantidas em outra holding, quando isso for possível, para essa finalidade de administração daquelas empresas. Então, você consegue fazer essa gestão separada, consegue fazer a sucessão também de forma separada, e você preserva, pelo menos num primeiro momento, a integridade dos bens. É claro que a blindagem, e muita gente faz holding pensando numa blindagem, ela é 100% garantida, nada é 100% garantido. Isso precisa ficar claro, né? Mas é muito mais difícil, né? Eu teria que ter um processo atingir uma empresa, para daí atingir a holding da empresa, para daí buscar quem é o dono, teria que haver uma descaracterização da personalidade jurídica, para ir para o dono, para daí descobrir que o dono tem uma outra holding de imóveis, para daí ir acertar aquela outra holding. É uma tarefa bem mais longa e demorada. Então, protege mais, né? Agora, nada é 100% inatingível. Isso é importante. Então, o modelo ideal, na minha concepção e o que eu tenho feito até hoje, é justamente você, para uma família, e eu acredito que nós vamos falar aqui para um público em geral que acredito que é como eu, atende famílias que estão interessadas em fazer holding, não grandes conglomerados, porque os grandes conglomerados têm uma assessoria jurídica muito forte nesse aspecto, né? E já tem a sua estrutura toda montada. Então, acho que o nosso foco são os nossos clientes de contabilidade, são os nossos clientes quem aqui for advogado também do escritório jurídico, de nós fazermos uma sucessão segura, tranquila, ainda em tempo, porque está chegando a reforma tributária aí, a gente vai falar, onde a gente possa ter benefícios
fiscais, benefícios de gestão, benefícios de economia de tempo e assim por diante. Então, esse seria o modelo. Uma holding para empresas do grupo, outra holding para administrar os imóveis, né? Bem, lembrando que vocês podem ter empresários, clientes de vocês, e comigo acontece muito. Eu tenho imóveis, tenho muitos imóveis, mas eu tenho empresa, mas a minha empresa está no Simples Nacional. Então, evidentemente que você não vai conseguir ter uma holding dona dela, porque dos impeditivos de permanência no Simples Nacional ou de ingresso no Simples Nacional é ter um sócio pessoa jurídica, né? Não pode ter sócio pessoa jurídica numa empresa do Simples. Então, como é que eu faço para fazer a sucessão na empresa do Simples? Faz nela mesmo, transforma ela. Nós vamos ver aqui como que nós fazemos a sucessão numa holding. Você pode fazer nela. Em último caso, se não quiser fazer dessa forma, pode fazer por meio de testamento, deixar isso resolvido com um testamento complementando o seu planejamento sucessório. Mas esse aqui é o nosso, digamos assim, o nosso modelo ideal. Aqui tem outros modelos também. Então eu vou criar uma holding que vai ser dona da holding, que é dona das empresas, e eu vou essa mesma holding também vai ser dona de uma outra holding que administra os imóveis. É possível fazer isso? É possível. É preciso? Depende da estrutura da família, da estrutura do grupo, dos ativos envolvidos. De maneira geral, não. De maneira geral, você cria as duas isoladamente, faz as mesmas regras de conduta e resolve do mesmo jeito, tá? Bem, vamos agora um pouquinho para entrar um pouquinho na holding familiar, que é o foco da nossa palestra de hoje, do nosso curso, e tentar entender como a gente pode desenvolver uma holding para fazer a sucessão familiar. Então, as holdings, elas surgiram um tempo depois com essa finalidade de fazer sucessão. Então, você pensou, bom, se nos grandes grupos uma das finalidades é a sucessão, por que então não posso fazer em pequenas famílias ou em famílias que não necessariamente, inclusive, são empresários, mas têm patrimônio em termos de imóvel, né? E aí vem aquela pergunta básica, mas a holding compensa para qualquer um? Eu tenho só um imóvel, eu tenho 2 imóveis, eu tenho 3 imóveis, existe uma quantidade de imóveis necessárias? Não. A holding, olha, eu raramente peguei algum estudo que eu elaborei em que não tenha compensado fazer a holding. Então, eu vou até dizer daqui a pouco como é que a gente analisa isso. Mas, geralmente compensa. E não importa a quantidade de imóvel. Pense sempre que, se você tiver um imóvel, você vai deixar esse imóvel para alguém. Se esse imóvel vai ser transmitido para alguém, seja pelo falecimento ou pela doação em vida, os custos, você vai ter custos e o sucessor também. Se for pela doação, vai ter o custo da doação. Se for pela morte, vai ter o custo do inventário. Então, o custo vai existir. Montar uma holding é simplesmente organizar esse patrimônio, diminuir muito este custo, seja do inventário, seja da doação em vida. E um outro ponto que é muito importante é fazer a gestão desses imóveis. Por quê? Quando você doa um imóvel para um filho, para um herdeiro, estabelece, por exemplo, o usufruto vitalício, e se você precisar ou quiser vender esse imóvel, você não pode mais, a não ser que o filho ou os filhos autorizem. Se esses filhos forem casados, seja em qualquer regime que for, os cônjuges têm que assinar. Então, veja que começa a criar problema de gestão dos imóveis que você doou em vida. Numa holding, não. Numa holding, você coloca os imóveis numa holding, numa empresa. Eu vou dar o processo aqui. E você doa à empresa.
mas você continua com o usufruto da empresa e da administração plena dessa empresa. Inclusive, podendo comprar e vender imóveis sem autorização dos sócios, que serão quem? Os filhos. Então, montar uma holding, ela tem 3 grandes objetivos. Primeiro, aliás, 4 grandes objetivos, né, que um está implícito no outro. Primeiro, é a celeridade em relação, por exemplo, ao inventário. Segundo, é o custo, aí seja em relação à doação em vida ou ao inventário, é mais vantajoso. Terceiro, em relação à gestão dos seus bens, e inclusive dos bens que vierem dali para frente. E quarto, é você estabelecer regras de conduta familiar, quer dizer, e aí está ligado à gestão, por isso que eu falei, de como os membros dessa família têm que se comportar. E o que pode, o que não pode. E isolar os cônjuges desses filhos de qualquer acesso a esse patrimônio, em qualquer tempo que for. A gente já vai entrar nisso. Então, a holding que nós fazemos, e aqui eu coloquei um modelo, é claro que, e também vou deixar claro uma coisa, existe um esqueleto básico do que eu vou falar de como montar uma holding com esse fim, mas ela precisa ser customizada. Para ser customizada, você precisa entender profundamente a dinâmica da família e adaptar esse modelo esqueleto, vamos chamar assim, a este modelo. Por quê? Aqui eu estou dando na tela para vocês um modelo padrão. Pai, mãe, único casamento, filhos desse casamento. Esse modelo é o mais fácil de fazer uma holding, é o mais tranquilo. Mas existem vários outros. Por exemplo, você pode ter um pai casado com uma outra mulher, quer dizer, um segundo casamento ou um terceiro casamento. Você pode ter filhos de um casamento, filhos de outro casamento. Você pode ter o pai viúvo, você pode ter filho casado com regime de comunhão parcial, filho casado com regime universal. N situações que você precisa primeiro estudar para daí fazer a sugestão do quer dizer, o planejamento de como você vai desenvolver essa holding. Então, tem gente que acha que fazer holding é pegar os bens simplesmente, colocar numa empresa e pronto. Tem gente que nem doar as cotas da empresa doa. Esses dias eu peguei um empresário, ele trouxe para mim e falou: olha, eu já fiz a minha sucessão, então já está tudo certo e tal. E ele pediu para que eu desse uma analisada, ele já tinha feito há muito tempo. Eu li o contrato, eu fiquei surpreso, porque eu falei: olha, o que você fez aqui foi criar uma empresa sua com seus filhos, simplesmente isso. Se você morrer, a sua empresa vai para inventário, porque ela está no teu nome. Quer dizer, ele colocou os filhos juntos com uma cota lá cada um, mas ele continuou com a maioria das cotas. Isso não é sucessão, não funciona. Por quê? Porque essas cotas da empresa vão para inventário. Esse modelo que nós vamos ensinar a fazer e fazemos, ela elimina completamente o inventário, porque você já vai fazer a doação das cotas em vida e vai estabelecer usufruto, e está feita a organização familiar, porque os bens estão dentro dessa empresa. Então, você não está doando bens, você está doando uma empresa que dentro tem bens. E por isso os bens não ficam travados na hora de vender e tudo mais. Bem, depois a gente vai abrir também para perguntas, tá? Eu vou dar um espaço de tempo para perguntas já e a gente vai poder conversar. Bom, a evolução, então, da holding, no início era participar em outras sociedades, com ou sem controle societário, e atualmente é para proteger patrimônio, é para fazer sucessão patrimonial, é para fazer planejamento tributário e é para estruturar negócios. Então, ela atende a todos esses princípios aí hoje, muito mais do que simplesmente controlar empresas ou para controlar empresas. Natureza jurídica. Você pode abrir a sua holding com qualquer tipo societário existente, né? Então, ele pode ser uma sociedade anônima, de capital aberto, depende do porte, capital fechado, pode ser uma empresária limitada, pode ser uma simples limitada, unipessoal, enfim.
a natureza jurídica é a mesma de que qualquer empresa que você for abrir, se você abrir para um determinado cliente. A limitada é o mais comum, evidentemente. Por quê? Porque é uma sociedade contratual, as regras estão ali dispostas, bem estabelecidas, ela segue o Código Civil, então você não pode estipular nenhuma regra que fira o Código Civil, e também acaba seguindo a lei das sociedades por ações, por analogia, quer dizer, na ausência de alguma legislação que determine algum aspecto que você precisa. Então, ela é um acordo entre sócios. O bom é que a responsabilidade é limitada, então, se tiver algum problema com ela, fica restrito ao capital, né? Pode ter conselho fiscal, se assim achar conveniente. 99% das holdings que eu fiz não tem, mas eu tive uma ou duas que quiseram fazer. Aí depende muito da família. Mesmo sendo uma empresa familiar, às vezes se quer ter uma organização, né? E é saudável que tenha. Tem um cliente meu que ele fez regras muito interessantes de ingresso de parentes nessa holding, porque ele tem muitos imóveis, então a própria holding dele administra aluguéis, e ele colocou regras muito claras de como que ingressam parentes no futuro, mesmo como funcionários da empresa. Não somente como sócio, mas como funcionários. Para trabalhar aqui tem que ter condições técnicas, tem que ser avaliado, quem é o comitê que avalia, tem um conselho da família que aprova. Então ficou um negócio muito interessante, muito bom. E você pode melhorar sempre. A holding ela é viva, né? Uma empresa viva. Então você pode alterar o contrato quantas vezes quiser. Ou pode fazer um contrato genérico, padrão, bom, e depois ter um instrumento à parte de conduta que você registra em cartório e que tem validade também para fins jurídicos, né? Bem, as deliberações são sempre mediante os quóruns estabelecidos no Código Civil, como qualquer empresa. As finalidades, então, da holding hoje, nós temos como controlar e gerenciar outras empresas, planejamento tributário, que é a economia de impostos dentro da lei, mas aqui hoje tem sido muito, muito procurada e demandada é a sucessão familiar. E por que a sucessão familiar está sendo demandada? Olha, em 13, até acho que mais de 13 anos que eu faço, mas vamos colocar 13 anos aí que eu faço holdings. No início, quando eu aprendi esse modelo, quando eu fui estudar, estudei isso com advogados, que na época eram referências aí no assunto, e são até hoje, o que se buscava era um produto que pudesse oferecer para o cliente, mas o cliente não tinha o menor interesse nesse produto. O fato era esse. Primeiro, porque ele desconhecia o assunto. Segundo, porque ele achava que ia gastar muito dinheiro. Então, era muito difícil você conseguir convencer um cliente a fazer uma estrutura de holding. De 2019 e 20 para cá, esse assunto se tornou muito em moda. Por quê? Porque começou a ser difundido por gerentes de banco. Então, o gerente, com essa história de você ter aquelas assessorias financeiras, e aí começaram a surgir os bancos digitais, as operadoras aí de gestão financeira, não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se eu posso, mas as grandes, né, os grandes bancos e operadoras que fazem consultoria financeira, começaram a indicar, olha, faz o planejamento financeiro com a gente, mas já você tem imóveis, é bom você fazer uma holding. Então começou a despertar um pouco nas pessoas para que eu era aquilo. Com a pandemia, então, isso foi uma loucura. Eu acho que o ano que eu mais fui demandado por holding foi 2020. E está sendo agora 2024. Eles estão muito próximos, mas 20 ainda foi mais. Eu acho que em 2020 eu fiz 20, 25 holds assim de uma vez. Uma loucura, uma loucura. Porque a hold ela tem todo um processo e ela demora. A gente vai conhecer daqui a pouco aqui. Então, ali começou a crescer. E nós estamos sob ameaça constante de mudanças na lei, que podem inviabilizar toda essa estratégia de holding ou podem diminuir a eficácia. Por exemplo, em 2020, nós tivemos uma tentativa do governo de São Paulo
de mudar a legislação do ITCMD. Se tivesse acontecido, já diminuiria a eficácia da... Na verdade, se tivesse acontecido como estava no texto da lei, não teria mais nenhuma razão de se fazer holding com a finalidade de se economizar em sucessão. Essa morria. Talvez só mantivesse a organização, a agilidade, mas em economia, porque o texto previa avaliação, inclusive quando você aportava imóveis da empresa, que avaliasse a mercado. Não, no aporte não, perdão. Mas se você doasse as cotas da empresa, tinha que avaliar a empresa a mercado. Quer dizer, se a empresa só tem imóveis, geralmente se aporta pelo valor de imposto de renda, no máximo venal, eu teria que levar a mercado. Então ia inviabilizar, ou ia ficar muito mais caro fazer holding. Mas essa legislação não passou, porque ela estava junto com a lei de mudança na USP, das regras lá da USP, né, do funcionalismo, e derrubaram geral, e ela não foi mais para frente. Então, em São Paulo, aqui, nós escapamos um pouco disso. Mas o texto da reforma tributária já traz essa figura em âmbito nacional. E aí nós temos que tomar cuidado. Traz a figura do aumento de alíquota até o teto de 8, de forma escalonada, o que já ocorre em alguns estados, a gente vai falar daqui a pouco, e também esta possibilidade de avaliação ao mercado. Bom, vamos lá. Então, a sucessão familiar, ela é o pano de fundo e que as pessoas, as famílias deveriam pensar como a grande razão para se fazer uma holding, né? E não só simplesmente pelas razões que eu acabei de citar, enfim. Então, primeiro, o planejamento sucessório ele tem por objetivo maior, a organização do patrimônio. Então, sem dúvida nenhuma, colocar isso dentro de uma estrutura empresarial permite uma organização que na pessoa física você não consegue fazer. Ela te dá uma mobilidade muito grande, né? Isso é perene e vai continuar mesmo com reforma tributária. A segunda questão é perpetuar o patrimônio da família. Quer dizer, nós vimos ao longo do tempo grandes grupos empresariais ou famílias. Eu estou falando de grandes, mas podem ser famílias pequenas. Vocês com certeza devem ter também conhecidos em que há alguém que constrói um patrimônio e se a outra geração não tiver uma cabeça boa, gasta. Por quê? Muitas vezes esse patrimônio construído pelos mais antigos, ela foi construída ao longo de muito trabalho. E esse trabalho, ele também trazia uma certa economia, você tinha que ser mais econômico, né? E aí, quando o herdeiro herda, geralmente ele quer gastar, ele quer usufruir daquilo que foi construído. É até uma tendência natural, né? Então, é possível com a holding você criar estratégias para perpetuar o patrimônio da família. Como? Colocando regras muito claras na sucessão de como a família vai se comportar pós-mortem do patriarca, da matriarca, né? Enfim. Outra questão é reduzir a burocracia e a tributação na sucessão. Hoje em dia, os inventários até estão mais rápidos quando a família está de acordo, né? Então, até existe, assim, digamos, uma agilidade aí se você fizer para o cartório ou algo assim. Porém, ainda demora, né? Porém, ainda demora, ainda que sejam meses, mas demora. E a holding você consegue muito mais rápido. Agora, quando esse inventário vai para a justiça, aí pode esquecer, né? Eu tenho inventários lá parados de 15, 20 anos aí, de clientes. Então, a burocracia é muito grande. Outra questão é a tributação. Então, não dá para se estipular uma regra, mas eu posso dizer que com a experiência que eu tenho nesses 13 anos, com mais de 50 holdings já desenvolvidas, eu nunca peguei uma holding que não economizou em relação ao inventário no mínimo 3 vezes. Então, no mínimo 3, e já peguei de até 10. Até 10 vezes. Então, em alguns casos, isso é uma economia espantosa, né? Então, vale a pena estudar. Como é que eu vou saber? Fazendo conta.
Tem que fazer um estudo, também vou explicar já já como é que funciona. E aqui, no planejamento sucessório, a última questão é estipular regras de conduta pessoal e de condução dos negócios antes e depois da sucessão. Bom, então isso é importante, né? A holding também permite essas regras de conduta. A gente pode pensar que não existam, mas tem muitas, né? Por exemplo, a família pode ter 3 ou 4 filhos, um deles ter problemas. Eu já peguei famílias que têm filhos com problema com droga, tem problema com o filho em termos de desenvolvimento. Então, existem regras específicas de como tratar este herdeiro em específico, né? Porque ele pode, às vezes, botar a perder todo um planejamento, ou então uma sucessão, ou um patrimônio futuro. Bem, a holding, como finalidade de planejamento sucessório, ela precisa ser personalizada, perdão. Ou seja, deixa eu só erguer a tela aqui, que eu não estou enxergando vocês. Eu vou colocar aqui para o meu lado, porque eu não sei se de repente alguém levantar a mão para uma pergunta, eu não vejo. Então eu vou jogar ela lá para o outro lado. Não sei se eu consigo. Aí, a joia. Assim eu vejo vocês e a tela. Vocês estão vendo a tela de apresentação, né? Não estraguei a visualização, né? Estou vendo. Beleza. Então, olha só, os pontos de atenção. A holding, com finalidade aí de planejamento sucessório, ela precisa ser personalizada. Então, lembrem-se sempre disso. Eu vou fornecer um roteiro para vocês, vou dar dicas, algumas informações, porém, é preciso entender a família, conhecer a estrutura, o regime de casamento do casal principal, caso seja um casal, o regime de casamento dos filhos, situações envolvendo os filhos, cuidados que você deve ter. Por exemplo, você pode ter um filho com uma empresa no Simples Nacional. Quando ele virar sócio da holding, tem que tomar muito cuidado, porque a holding, por exemplo, pode vender um imóvel e aí vai somar aquele faturamento da holding com o faturamento do Simples da empresa dele. E pode desenquadrar a empresa do Simples dele. Então, tem alguns cuidados que tem que ter, tem que fazer uma análise muito precisa da família e de como essa família foi construída e como está. Às vezes eles não falam toda a verdade, você vai descobrindo também as coisas aos poucos, mas é preciso você investigar. Outro ponto é a situação dos imóveis, tá? Então, investigue antes de você fazer o planejamento. Não que vá mudar alguma coisa para fazer a holding, mas eu já cansei de pegar holdings que, quando eu fiz o imóvel e os estudos estava tudo em ordem, e quando eu fui transcrever as matrículas e tudo mais, os imóveis não estavam nem no nome da pessoa. Aí você ia ver, eu não registrei, é inventário do meu avô. Bom, pode ir para a holding? Pode. Mas, primeiro, quando você for registrar, você vai saber que você vai ter que fazer aquele primeiro registro lá, para depois fazer o segundo, seguindo a ordem natural do registro. Então, a holding ela tem que ser personalizada, ou seja, para cada família existe características próprias e que precisam ser observadas. Outra questão é uma previsão de acontecimentos, que não é fácil, é um exercício muito complexo, muito difícil, mas tudo que você puder prever junto com a família é bom. Então, faça muitas reuniões com o proponente da holding e, se ele desejar, com ele e com a família juntos, tá? Tem proponentes de holding que não querem, não aceitam. Não, é eu que trato, minha família só vai, eu vou falar com eles, eles vão fazer do jeito que eu quero e é assim, que senão eu não faço. E tudo bem. E tem outros que preferem trazer a família, querem que você explique. E aí é muito bom, porque você vai conhecendo o perfil de cada filho também. É interessante isso, né? Tudo que você puder prever que seja problema no futuro, já faça. Então, eu costumo dar algumas cláusulas padrão e depois eu vou trabalhando outras condições. Por exemplo, o que pode acontecer no futuro? Imagina que está o pai, a mãe, os filhos e morreu o filho. Um filho. E aí, o que faz?
aquela doação aquelas cotas que foram doadas para ele voltam para quem doou ou vai para o filho dele direto? Tudo isso tem que ser pensado com quem está desenhando a holding, né? E tem que estar escrito lá. Senão, regra geral, vai para o sucessor natural. Outra coisa que é importante, a regra de ingresso de outros sócios. Então, a gente chama isso de affectio societatis. O que é isso? É dizer desde aquele momento que a holding que está sendo feita é fundada num princípio de afeto. E, portanto, só serão admitidos terceiros nessa empresa holding se assim forem pela vontade dos sócios. Então, veja, essa é uma regra que não é para agora, é para quando não tiver mais os usufrutuários, morreu o pai e a mãe, os irmãos estão lá, morre um irmão. E aí, o herdeiro do irmão entra na holding ou não? Então, vai depender da condição que você coloca nessa regra. Você pode dizer que sim, e já deixar estabelecido que sim, e aí tem que aceitar. Ou você pode dizer que sim e quem é, ou você pode dizer que fica pela decisão dos sócios remanescentes. Porém, claro, que se não aceitar o terceiro, ele tem que pagar o quinhão devido, atualizado ao mercado, corrigido da seguinte forma, em tantas parcelas é a regra que você coloca. Então, por exemplo, a holding no futuro ficou só com os filhos. Morreu um dos filhos. O filho dele pode ingressar? Se os outros irmãos ali quiserem, os tios quiserem, sim. Se não quiserem, não. Aí o que faz? Avalia a empresa a mercado e paga ao herdeiro a parte que lhe cabe, porque você não poderia tirar dele esse direito. Agora, e se não for filho? E se for marido, mulher? Aí você pode impedir de entrar. Por isso que tem que deixar que a decisão ou então dizer que só entram filhos. Você pode impedir de entrar, mas você talvez não possa impedir, depende do regime de casamento dele, de remunerá-lo pelas cotas. Ah, mas acontece que ele não tinha filhos, era casado em regime ou de separação total ou de comunhão parcial. Ok, o cônjuge não tem direito a propriedade das cotas. Essas cotas vão ficar para os irmãos. Porém, se ele morreu na constância do casamento, o cônjuge passa a ter direito ao usufruto. Então, ele tem direito a usufruir de receitas de aluguéis, lucros, etc., enquanto vivo. Veja, por isso que é bom, se você não tem conhecimentos de direito civil, quando for montar uma holding, conversa com o advogado para fechar tudo certinho, fechar todo esse quebra-cabeça. Eu precisei muitas vezes conversar com advogados. Eu não sou advogado, sou contador. Tenho boas noções de direito, mas precisei muitas vezes para resolver, inclusive, outras questões mais complexas. Bem, vamos aqui. Agora, espera aí que agora eu tenho que achar a minha outra tela aqui para passar o slide. Aí. Vem começo que um cara desse escreve um livro. A gente tem condições de escrever um livro com muita coisa. Só que vai ensinar a fazer tudo, né? Aqui, achei a minha tela está meio perdida aqui, ó. Espera aí que a hora que eu estou clicando, está saindo um pouquinho. Eu de ensinar, ele fala, você tem que consultar um advogado. Pô, vamos lá, como é que a gente funciona, como é que funciona a holding? Olha, eu acho que tem algum microfone aberto aí que está vazando o som aqui para, se puder fechar, eu acho que o melhor é para a gente entender aqui. Olha só, a questão do advogado é o seguinte, se você não é advogado e você não tem noções de direito, eu entendo que você deva, sempre que possível, fechar, procurar, porque para você não escrever nenhuma cláusula que possa amanhã até ser derrubada judicialmente, porque a junta comercial vai aceitar o que você escrever, tá? Ela não vai analisar. Mas se tem alguma cláusula que fira esse código, o Código Civil,
um outro herdeiro pode ir lá e derrubar e invalidar tudo isso. Então, por isso que, no começo, se você não se sentir seguro, procure ajuda, né? Muito bem. O funcionamento. Como é que eu faço uma holding? Quais as etapas que eu sigo para fazer uma holding? Então, isso aqui não é uma regra, é uma sugestão, tá? É como eu faço. Então, vocês podem fazer diferente, podem pensar diferente. Mas a primeira etapa é sempre uma reunião com o proponente da holding. Nessa reunião, nós levantamos toda a situação patrimonial. Então, geralmente, o empresário é leigo ou a pessoa da família que está vindo, né, fazer a holding, ela é leiga. E aí, ela não entende, não sabe bem o que é holding. Então, nesse momento, é bom você ter uma boa apresentação, explicar o que é holding, como funciona, como é que fica a sucessão. Uma coisa muito importante, as pessoas que procuram para fazer holding, elas têm medo. Medo do quê? Mas eu tô passando tudo para os meus filhos, então eu não vou ficar com nada. Eu, eu, eu não vou ter acesso aos bens. Eles podem decidir as coisas sem falar comigo. Então você precisa mostrar para eles que nesse modelo que nós fazemos é tudo muito tranquilo. Eles vão ter o mesmo acesso que sempre tiveram, como se estivesse na pessoa física deles. Os filhos não vão ter acesso algum aos bens e nem à gestão desses bens, enquanto os pais estiverem vivos, tá? Então é muito importante mostrar isso, porque isso é um fator que às vezes segura a pessoa para fazer a holding, tá? Bom, nessa primeira reunião eu faço uma boa conversa, eu explico e eu entrego para ele uma planilhazinha. Lógico que eu vou perguntando nessa primeira reunião o regime de casamento, aqueles dados que eu já mencionei para vocês, né? Como é que você é casado, os filhos são casados, como é que é a família, tudo isso eu vou investigando e vou anotando aqui, tá? Bem, aí depois, deixa eu só desligar aqui, que acho que ligou o meu, a minha, ligou aqui a secretária automática. Bem, então, eu vou anotando, eu faço uma boa anotação dessa reunião, que embasa o meu estudo. E eu entrego para ele uma planilha bem simples, onde eu peço que ele relacione os bens, mencionando a descrição do bem, a cidade, o valor venal ou do ITR e o valor do imposto de renda. Isso é fundamental porque sem isso você não consegue fazer os cálculos que embasam o seu estudo, tá? E por que você precisa disso? Porque o segredo do estudo é fazer um cálculo do inventário dele e da hold. Geralmente aí você começa a mostrar pelo bolso qual é a vantagem que ele vai ter fazer uma hold. E é por aí que pega, pessoal. Por incrível que pareça, é claro que isso é um fator importante, sem dúvida. O bolso sempre é um fator importante, mas não deveria talvez ser o mais importante, né? Porque você tem toda a conduta societária, a organização, a flexibilidade de bens, mas para ele é o ponto principal geralmente. Então, você precisa disso. E aí, quando ele te envia a planilha, eu faço um estudo, eu elaboro um estudo sobre essa constituição da holding. Esse estudo, eu faço o estudo do custo de registro que ele vai ter, do possível ITBI, eu já vou entrar na questão do ITBI, do possível ITCMD, né? Ou do ITCMD, o custo dos honorários que eu vou cobrar para fazer e também o custo que ele teria num processo de inventário. Se quiser também, pode fazer o custo de doação em vida. Vai te dar mais trabalho, mas dá para você fazer. Como é que faz esse custo? Hoje está tudo na internet. Você acessa os principais registradores do Brasil, tem lá, você tem o custo de todas as taxas de registro. Você comparar, porque não precisa de escritura. O contrato social vai ser o que vai levar registro, por isso você tem que transcrever no contrato todas as suas matrículas, as matrículas dele, né, dos imóveis dele, tá? Bem, depois de elaborado o estudo, eu chamo ele para uma segunda reunião, e nessa segunda reunião eu apresento o estudo. E aí é onde a gente
vai na habilidade de conversar e de fechar o negócio para que ele faça a holding. Feito isso, ele encaminha toda a documentação necessária, como se fosse abrir uma empresa normal, e aí vocês já sabem bem como funciona, e eu elaboro então a minuta de constituição da holding. Veja, essa primeira minuta, a holding é uma empresa normal, ela tem que ter objeto social de participação em outras companhias não financeira, né? Não, holding não financeira, para caracterizar como holding. Eu coloco as atividades de administração de bens próprios, então compra, venda e locação de imóveis, e basicamente é isso no objeto social. Não coloco nesse momento nenhuma regra de sucessão, até porque nós não estamos doando cláusulas nenhuma, desculpa, não estamos doando cotas nenhuma da empresa. Então, nesse primeiro momento, é o pai, o proponente, o pai e mãe e filhos. Filho entra com R$1 cada um. E ali eu já transcrevo. O capital vai ser... Qual o valor do capital? O valor dos bens que estão na declaração de imposto de renda do proponente, tá? Ah, mas eu descobri que o valor do imposto de renda, meu cliente atualizava, ele está maior que o venal. Então, use o venal. Você não é obrigado a usar o do imposto de renda. É que geralmente é o contrário. O venal é muito maior do que o que está no imposto de renda, porque o imposto de renda está desatualizado. Agora está saindo uma norma aí que vai permitir atualizar. Mas se não atualizou, melhor, porque na holding, uma das grandes economias que se gera no ITCMD é justamente se você aportar os bens por um valor mais baixo que o venal. Porque no inventário é venal. E aí é por isso que ele fica também mais caro. Uma das razões que ele fica mais caro. Tá? Bem, então, nessa primeira minuta, você vai colocar o pai, a mãe, ou se a mãe e o pai forem casados em regime universal, põe um só como sócio, o outro como dando a chamada outorga ou xória. A outorga ou xória é necessária para que os bens, para dizer que um cônjuge deu ciência e deu a sua outorga para que os bens fossem colocados nessa empresa, e coloca os filhos lá. Capital é o valor dos bens, e aí você transcreve bem a bem, da mesma forma que está na matrícula. Tá? Detalhe, tem que transcrever a averbação, a constituição da matrícula e todas as averbações importantes. Houve demolição, houve ampliação de área, houve mudança de endereço, mudança da rua, tem que estar lá. E vai colocando os bens lá. E pronto, contrato simples, vai para registro dos órgãos competentes, etapa 4 aí. Aí do registro dos órgãos competentes, junta comercial, no caso, né? Pode ser cartório também, mas geralmente é junta. Aí tem que pensar se vai solicitar imunidade tributária do ITBI. Eu já vou explicar sobre o ITBI. Se for, vai para a prefeitura. Geralmente as prefeituras demoram 20, 30, 40 dias para responder, mas dão. Depois eu vou explicar um problema, né? E o que estamos tendo com o ITBI. Caso não decida pedir imunidade, vai para a etapa 6, registra em cartório, paga o ITBI, né? E registra em cartório os imóveis em nome da holding. Também cartório demora 30, 40 dias, depende do local e tudo mais. Feito isso, estando registrado, essa seria a sequência natural. Na etapa 7, aí sim, eu preparo a minuta final da holding com cláusulas de sucessão que blindam a família e aonde há a doação das cotas. Então, o que acontece? Os pais doam as cotas da empresa para os filhos e estipulam cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade. Eu vou explicar mais adiante o que são essas cláusulas, tá? Bem, se elabora essa minuta, faz-se a doação. Detalhe, cada estado tem uma regra. São Paulo, você tem que doar fazer a doação e transcrever no contrato, nessa minuta final, as guias recolhidas, dando o número da declaração, número da guia, número da autenticação bancária, etc. e tal. Está na legislação do ITCMD.
E depois você leva essa minuta, depois que a família estudou, analisou, conversou, debateu com você, colocou outras regras que eles queiram, aí você vai lá e você registra também nos órgãos competentes, né? Que seria a etapa 10 aí. E na etapa 11 você faz uma bela reunião com a família e entrega todo o seu trabalho para eles aí da holding. A holding, a estrutura dela final é essa. Os filhos acabam se tornando proprietários das cotas, então no quadro societário só aparecerão os filhos e os pais aparecerão no preâmbulo do contrato como usufrutuários das cotas. Apenas usufrutuários, filhos proprietários. Bom, mas o pai, como usufrutuário, perde algum direito? Não. Pelo contrário, é só ele que tem o direito do usufruto. Ele também é o administrador da empresa. Na cláusula de administração tem que deixar claro que ele administra, ou ele e a mãe juntos, ou separados. Na ausência de um, vai o outro. Na morte de um, o usufruto passa para outro e vice-versa, para manter no núcleo mais alto da família a gestão. E também deixar expresso que ele pode vender bens sem autorização dos filhos, na cláusula de administração. Muito bem. O ITBI. O ITBI é um problema. Não era, mas passou a ser. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela garante que quando você constitui uma empresa com aporte de bens, você não tem que pagar ITBI. Então você está imune do ITBI. Não é por quê? Porque você não está vendendo o bem, você não está comprando, você está simplesmente pegando um bem que é seu, colocando numa empresa que é sua. Até aí, maravilha. Acontece que, eu vou até para o resumo, porque isso aqui é até chato, né? E a gente está com o tempo meio apertado, ainda quero abrir para perguntas. Acontece que o Código Tributário Nacional veio um tempo depois, aqui no artigo 37, e disse o seguinte, olha, aquela regra da Constituição, ela vale desde que a atividade principal da empresa não seja a administração de bens próprios. Aí lembre-se que a nossa atividade principal da holding qual é? A administração de bens próprios. Então eu vou pôr diferente, eu ponho outra coisa para eu cair na imunidade. Não faça isso. Por quê? Porque depois você corre risco de uma alteração contratual de atividade quando você for, de fato, operar com venda e aluguéis, a Receita Federal te enquadrar e dizer que você fez de propósito, ou seja, você manipulou para que você se escapasse de um imposto e depois caísse em outro. Por quê? Porque a Receita Federal, você vai tributar esses imóveis numa possível venda, se o objeto for a administração de bens próprios desde a Constituição, se estiver no objeto da empresa, então você vai tributar como faturamento. Mas se não tiver, você vai ter que tributar como ganho de capital. Então aí está a diferença. Bem, mas vamos lá. Voltando para o ITBI. A Constituição Federal deu a imunidade, porém, o Código Tributário Nacional disse o seguinte, olha, não, se a atividade principal da empresa for a administração de bens próprios, então dá imunidade, pode dar a imunidade temporária e avalia essa empresa. Como? Bom, se for uma pessoa jurídica nova, uma empresa nova que está acabando de ser constituída, ou que tenha até 2 anos, você dá a imunidade, cada prefeitura dá a imunidade, espera 36 meses, e ao final de 36 meses essa empresa vai ter que prestar contas, vai fornecer balanço, DRE, tudo direitinho. Se ficar caracterizado que nesses 3 anos a receita preponderante, o que é receita preponderante? Mais de 50% da receita. Se ficar caracterizado que ela veio de aluguel ou de venda, perdeu essa imunidade, tem que pagar o ITBI retroativo. Se ficar caracterizado que a receita preponderante não é proveniente disso, portanto, você ganha a imunidade definitiva e morreu o processo. Se for uma empresa que está aportando bens agora e ela já existe há mais de 2 anos, a regra para as prefeituras é analisar os 2 anos anteriores e os 2 seguintes.
Empresa nova, 3 anos seguintes. Empresa antiga, mais de 2 anos, 2 anos anteriores, 2 anos para frente, tá? Então, isso aqui já começou a atrapalhar um pouquinho, mas até então não era o grande fator que atrapalhava o custo de uma holding. O que veio depois foi pior. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2020, que disse o seguinte: a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite de capital social a ser integralizado. Vamos entender bem esse texto. Primeiro, por que o Supremo debateu sobre o assunto? Porque um cidadão, num determinado estado, ele constituiu uma holding com 800 mil reais em bem, só que ele colocou 800 mil lá no ativo, no patrimônio líquido ele colocou 20 mil de capital e 780 mil de reservas de capital. A prefeitura, então, não deu a imunidade e ele foi brigando até chegar no Supremo, e o Supremo deu razão para a prefeitura. Só que, vejam, nesse contexto que eu acabei de falar, eu tinha bens no meu imposto de renda por 800 mil. Eu tinha que ter colocado o capital 800, foi o erro dele. Mas, e está aqui, a decisão é essa, olha, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital. Só que o que aconteceu? Começou a acontecer. As prefeituras, algumas, começaram a entender assim, se você tem um bem, por exemplo, 100 mil reais e colocou na empresa por 100 mil reais, é um direito legítimo seu. A lei prevê, até para não dar ganho de capital. Mas o valor venal desse bem é 200. Então, sobre os 100 da diferença, eu já quero ITBI. E os outros 100, eu vou esperar os 3 anos lá para ver. Ou seja, criou uma chamada cobrança parcial de ITBI. E isso, pessoal, encareceu muito as holdings, muito. Mas eu acho que é uma grande poupança que os empresários estão fazendo e que vão receber esse dinheiro de volta. Porque já tem decisões de primeira instância dando ganho de causa para contribuintes. É claro que depois as prefeituras vão recorrer. Não são todas as prefeituras, tá, que aplicam. Muitas não aplicam, talvez até por precaução. Mas é o chamado tema 796 do Supremo, tá? Bem, aqui tem que acompanhar com carinho a questão do ITBI no estudo quando for fazer. Então, você vai ter que investigar cada município que o cliente tem bem, vai ter que pegar a legislação municipal, ver se ela prevê a aplicação do tema. Se sim, você vai ter que ver o valor venal comparado com o valor que você vai aportar. Se tiver diferença, você já vai ter que incluir no custo o ITBI parcial. Se não tiver diferença, então não haverá um custo inicial, mas você vai ter que esperar os 3 anos para ter a definitiva e assim por diante. Qual é o risco? Imagine que nos 3 anos o cliente vendeu um imóvel. Pronto, ele perdeu a imunidade tributária, né? Então o cliente tem que estar muito bem avisado. Quando você pedir imunidade, você fica 3 anos, se a empresa for nova, preso com aqueles municípios. Tá? Bem, então a pergunta é, será que compensa solicitar imunidade? Eu tive um cliente que, por exemplo, ele tinha imóveis e ele alugava e ele pagava 27,5% de imposto de renda de aluguel na pessoa física. Ao levar para a pessoa jurídica, ele passou a pagar 11,33%. Então, só o que ele economizou de imposto de renda, ele só o que ele economizou de imposto de renda, em 1 ano e pouquinho ele pagou o ITBI. Ele falou, Ricardo, eu prefiro pagar o ITBI. Eu não quero ficar 3 anos prestando conta. E olha, pessoal, um detalhe, tem prefeituras que já entendeu o esquema da holding e está usando de artifícios para negar depois de 3 anos. Então, você toma um susto lá depois de 3 anos. Acabei de pegar um cliente numa prefeitura aqui de São Paulo, não da capital, do litoral paulista aqui, e sabe o que ela criou? Uma resolução interna dizendo o seguinte,
se não tiver receitas, eu não vou dar imunidade. Então, veja, a lei diz que analise se a receita preponderante dos 3 primeiros anos veio de aluguel ou de venda. Eu tive um cliente que não teve receita nenhuma em 3 anos. Então, eles criaram uma norma interna dizendo, se não teve receita, então eu não vou dar imunidade. Tem que ter receita para não ser preponderante a outra. Né? Não tem sentido. Só que você vai brigar com o município, você vai perder. Então, quando é que você vai ganhar? Na justiça. Só que nesse caso desse cliente, é R$ 4.000 de TBI. Compensa ele constituir um advogado e ir para a justiça para brigar com a prefeitura? Só se for uma questão de honra. Senão, não adianta. Vai ter que pagar o ITBI e ficar quieto. Né? Talvez amanhã ele possa recuperar esse dinheiro. Então, a resposta aqui é depende. Ah, mas o meu ITBI é muito dinheiro. Então, tá bom. Né? Dá uma refletida sobre isso com o cliente. O ITCMD. O ITCMD é um imposto de transmissão causa mortes ou doação. Aqui em São Paulo, tem alguns estados que tem uma sigla um pouco diferente. Eu sei que tem gente de outros estados aqui, né? Mas é aquele imposto da doação ou da transmissão por morte, né? Bem, então, aqui em São Paulo, nós vamos eliminar completamente o inventário da seguinte forma. Como eu disse, pai tem bens e direitos, mãe tem bens e direitos, eles podem ser bens comuns, podem ser separados como está aqui, tem filhos, eles vão constituir uma holding. O que é que vai acontecer? Num primeiro momento, o pai vai passar até as cotas, a mãe vai ser otorgante, o filho tem uma cota, o outro filho também, ou vice-versa, né? A mãe fica cotista, o pai otorgante, principalmente se o regime for universal. Se o regime for parcial, nada impede que ambos tenham cotas e ambos façam doações diferentes, cada um faça a sua doação de cota, sem problema. Então, o primeiro momento é assim. No segundo momento, pai e mãe viram usufrutuário, o filho fica dono, os filhos ficam dono das cotas, né? Aparecem aí onde está holding filho 1, filho 2, como únicos sócios. E o pai e a mãe como usufrutuários e administradores vitalícios. Né? É realizada, então, a doação das cotas pelos doadores. Nesse momento, tem que ser recolhido o ITCMD. Aqui, repito, regra de São Paulo. Pode ser que algum outro estado tenha uma regra, pode recolher depois. Em São Paulo é assim. A data do contrato tem que ser ou no dia ou depois da data da declaração da doação. E no contrato tem que ser transcrito o número da declaração da doação que foi feita do ITCMD, as guias, tudo certinho. A alíquota depende do estado, né? O máximo é 8. São Paulo atualmente aqui é 4, atualmente, porque já tem projeto em São Paulo, independente da reforma tributária, tramitando para fazer escalonado até 8. Aqui, não vou entrar em detalhes, mas não, isso aqui é importante. Quando eu doar as cotas, pessoal, aqui também uma outra vantagem. Como os pais vão ficar com usufruto vitalício, a lei manda que você só recolha o ITCMD sobre 2/3 do valor. Então, por exemplo, pai e mãe constituíram uma empresa com R$1 milhão de capital. Doaram para os filhos as cotas que valem R$1 milhão. Ok, mas eles vão pagar sobre 666 mil. O terço final não paga. Aqui em São Paulo é assim. Eu já teve gente de outros estados que me disse aqui em São Paulo paga o todo e ainda mais o terço de usufruto. Acho que Goiás me falou que é assim. Bem, aqui não. Aqui você paga sobre 2/3. E o que acontece com esse terço final? Os filhos vão pagar quando os pais morrerem, tá? É a regra de São Paulo. Bem, a base de cálculo, que é outro ponto importante, acho que até está aqui, não. É o valor, é o valor patrimonial das cotas. Muita atenção nisso. Se você aportou bens no valor de R$1 milhão, a base, a empresa nasceu agora, não tem nada, ela não mudou o patrimônio líquido. Então, a base de cálculo é esse, R$1 milhão. Agora, cuidado, se você tem uma empresa que já está aberta há muito tempo, e você vai fazer doação das cotas, cuidado, olha o patrimônio líquido dela, porque tem gente que está doando pelo valor do capital social, e o Estado, pelo menos de São Paulo, está mandando um monte de cartinha cobrando diferença para cliente.
Eles têm duas operações muito grandes aqui em São Paulo de TCMD, de cruzamento de informações. Uma chama Calabar, a outra não me lembro o nome agora. Então, cuidado. O valor é o valor patrimonial da cota. Portanto, tem que olhar o patrimônio líquido antes de doar, hein? Cuidado, empresa que já está aberta há muito tempo. Bom, aqui, a declaração em São Paulo é regra de São Paulo, né? Mas faz no nome apenas de um dos doadores, ou do pai ou da mãe. Está na portaria, na decisão CAT 4 de 2016. O imposto deve ser recolhido no mesmo dia. E aqui está o link para fazer. Você faz como declaração extrajudicial, tá? Faz bonitinho, transmite, faz com calma para não dar erro, tá? E o usufruto, tá aí, ó. Então, a pessoa 1, propriedade plena. Aqui a transferência da propriedade para outro, mas essa pessoa 1, que é o pai, ainda fica com o poder de usufruir. A mesma coisa, doando para a pessoa ali. Quando extingue o usufruto? Pela renúncia, quer dizer, o pai e a mãe podem renunciar, ou quando eles morrerem, né? Ou se tiver um termo de duração estabelecido, pode ser o termo, né? E aí, por todos os outros motivos que está no Código Civil aqui também. Cláusulas. As cláusulas, então, que a gente mais coloca são as cláusulas da inalienabilidade. O que quer dizer isso? Que os herdeiros que estão agora recebendo essa empresa em doação não podem vender as cotas da empresa enquanto houver usufruto. Depois de acabado o usufruto, eles podem vender, mas aí vem as regras. Primeiro oferecer para quem de dentro, depois para um terceiro que pode não ser aceito pela questão do affectio societatis. Aí faz o quê? Ou liquida a empresa, ou avalia a empresa a mercado e paga a parte desse que quer sair. Mas, em princípio, a inalienabilidade é que eles não podem vender enquanto houver o usufruto. Impenhorabilidade significa que eles não podem dar em penhor, não podem dar em garantia, e nem credores podem penhorar essas cotas, porque elas têm usufruto. Incomunicabilidade é que essa doação é herança e, portanto, não se comunica com cônjuges dos filhos, exceto se o filho casou com regime universal de bens. Aí não tem o que fazer. Porque regime universal é tudo, abrange tudo. Mas hoje em dia é pouco comum isso acontecer. Cláusula de reversão. Doei a cota para o meu filho morreu. O que acontece? Volta para mim? Vai para o filho dele? Tem que pensar, né? Conversão de usufruto para o casal. Então, o usufruto é do pai e da mãe. Morreu o pai, fica com a mãe. Morreu a mãe, fica com o pai. E assim por diante. Mas pode ter outra combinação. Ah, não, morreu o pai, eu quero que vá para a mãe e com os filhos, ou só para os filhos, porque a mãe já tem metade do usufruto. Tá? Aí a se combinar. Se for para o filho, lembra que vai ter que recolher aquele pedacinho do terço que não foi recolhido. Cláusula de obediência. O que é isso? Você pode fazer uma doação condicionada a algo. Geralmente todas essas cláusulas aqui são condições, mas você pode deixar mais explícito essa condição. Eu fiz uma holding uma vez, em que o pai tinha bens imóveis e tinha uma empresa. Ele tinha 3 filhos, 2 mulheres e um menino. O menino ajudava ele na empresa e era praticamente o CEO da empresa. As filhas tinham outras atividades. Então ele falou, olha, ele fez um levantamento de mercado, descobriu que a empresa valia, sei lá, 5 milhões e que o que ele tinha em bens era praticamente a mesma coisa. Então ele disse, eu quero que os bens imóveis fiquem exclusivamente para as 2 filhas e ele fique com a empresa para ele. Só que você vai ter que amarrar isso nos contratos para que nenhum possa mais contestar, ou seja, nem ele pedir direito aos bens futuros e nem elas pedirem direito à empresa. Então nós criamos a regra da obediência, que está amparada pelo Código Civil, e aí não cabia mais contestação futura sobre essa decisão dele. E assim foi, e ele inclusive faleceu e os filhos, ninguém contestou. Bem, tributação. E como é que fica a tributação de aluguéis e de vendas na holding? Vai depender do regime, claro,
e da classificação contábil que vocês fizeram. Em regra, a gente usa o lucro presumido para holdings, né? E os imóveis classificados no estoque. Por quê? Lucro presumido porque dificilmente uma empresa dessa no lucro real compensaria, a não ser que você tenha situações muito específicas. Eu tenho um cliente no lucro real, mas ele tinha juros sobre capital próprio, né? Ele tinha outras empresas na hold, então ele faz jogadas com juros sobre capital próprio, então compensou. Mas é o único, é um caso só. O resto é tudo presumido. E estoque, porque daí você determina que essa venda, por exemplo, é um estoque da empresa, né? Não é um ativo mobilizado, por exemplo. Bom, se você seguir essas regras, o aluguel é 11,33% na pessoa jurídica. De que forma? 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 4,8 de imposto de renda e 2,88 de contribuição social. E a receita com venda dá 5,93, que é 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 1,2 de imposto de renda e 1,08 de contribuição. Aqui, às vezes, pode dar adicional do imposto de renda, o que aumentaria isso aqui para 6 e pouquinho, tá? Mas mesmo assim é muito mais barato que você deixar no imobilizado, por exemplo, e apurar a diferença de ganho de capital, que pode chegar a 15% ou 20%, dependendo do valor, né? Lembrem que a Receita Federal, ela disse que para que você tribute dessa forma, tem que estar no seu objeto compra e venda e administração de bens próprios. Pode haver várias configurações, como eu disse, né? E aí do lucro real também. Os lucros apurados contabilmente podem ser distribuídos aos usufrutuários ou quem ao contrato social determinar, normalmente, como nas demais empresas, sendo tratados como rendimentos isentos na declaração de imposto de renda à pessoa física. Tomem cuidado se forem distribuir, às vezes, para os sócios, porque já ouvi, né, algum advogado dizer assim, mas isso aí o Estado às vezes pode entender como doação, porque como pai e mãe têm usufruto, ao abrir mão e deixar o sócio retirar esse lucro, poderia caracterizar uma doação. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Não é recomendado colocar carro e nem aplicação. Pode até colocar carro, tá? Às vezes fica mais barato seguro, fica mais barato outras coisas, eu entendo isso, mas cuidado com a taxa de depreciação que você vai usar, porque senão na hora de vender é o problema, né? Como carro na pessoa jurídica. E a aplicação financeira, por que a gente não recomenda colocar? Porque a tributação na pessoa física de aplicações financeiras, ela vai de 15% a 20%, dependendo do tipo de aplicação. Nas holdings, na pessoa jurídica, é de 24% a 34%. Então, você vai ter uma perda de desempenho aí nas suas aplicações. Mas se quiser colocar, sem problema. Senão, eu sugiro algum fundo, alguma coisa que também já faça sucessão. Essas empresas de investimento, elas ajudam muito nessas decisões aí. Aqui as classificações contábeis possíveis, então você pode colocar tanto no grupo de investimentos, como propriedade para investimentos. Por exemplo, se você mantém o imóvel só exclusivamente para aluguel, não quer vender, pode deixar aí. No imobilizado, se você usar na operação da empresa, é o que eu menos recomendo deixar, a não ser que realmente ela fique para a operação da empresa. Ou no estoque, tá? Que também é o mais usado. E aí, dependendo da classificação, pode alterar a tributação. Daí a Receita Federal, ela soltou aí a solução de consulta COSIT número 7 de 2021, dizendo que você pode reclassificar ao longo do tempo. Antigamente não podia. Então você pode pôr no imobilizado, do imobilizado mudar para o estoque. O ideal é não ficar mudando isso, mas você pode. Desde que o objeto social da empresa tenha sido sempre de administração de bens. Então, por isso, tomar cuidado lá se quiser ludibriar o município na questão de TBI. As obrigações acessórias vai depender do tipo de empresa, né, pessoal? Mas tem que ter uma contabilidade completa, vai ter que o escritório, né, tratar como uma empresa normal, com livros contábeis e fiscais de entrada, saída, enfim, entregar ICD, CF, DCTF, DIMOB, né? Registro no CRES e no CRA não precisa, tá? Antigamente até tinha um risco, mas agora já determinaram que não precisa mais fazer. O CRA, eu ainda não livro totalmente do CRA vir atrás por causa da atividade de holding
né? Mas o Cresce já se manifestou que não. Só se não for administração de bens próprios. Se for de terceiros, aí sim. Então, o Cresce aí vocês podem ignorar, tá? Imposto de renda à pessoa física, como é que fica? Bem, nos pais, naquele primeiro momento, ele vai zerar todos os imóveis que ele incorporou na holding, vai colocar no histórico lá, né? Imóvel transferido para a constituição da empresa tal. Vai criar um novo bem da participação da holding, então lá no código 32 do imposto de renda, participações em pessoas jurídicas, vai colocar certinho o CNPJ, as cotas dele, tá? E aí, se naquele ano só foi feito isso, acabou o imposto de renda aí, né? Os filhos vão colocar uma cota cada um lá e acabou. Agora, se foi tudo no mesmo ano ou se foi no ano seguinte, continua no passo C. Depois da doação, mantém 1/3 a título de usufruto. Então, o que ele vai fazer? Se for no ano seguinte, ele vai zerar aquele código de participação na empresa 32 e vai dizer lá que doou a empresa para os filhos, vai colocar todo o histórico, como você achar melhor. Vai abrir um código 99 e vai colocar 1/3 do usufruto da empresa tal, 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 tal. E no valor, vai colocar exatamente o valor de 1/3. Então, se a empresa lá hipotética minha era 1 milhão, ele vai ter que deixar 333 mil aí nos bens com código 99 usufruto, tá? Na ficha de doações, ele vai colocar o nome dos herdeiros e o valor doado de cada cota. Cuidado aqui, porque você tem que reproduzir exatamente a declaração do ITCMD. Lembram que a declaração do ITCMD, o pagamento foi sobre 2/3? Então, é essa base de cálculo que você tem que pôr para cada um, que se colocar o todo, o Estado vai cobrar a diferença. Então, você coloca 2/3. Porém, na declaração de bens dos filhos, o bem também vai ter que ser correspondente a 2/3, mas você vai mencionar no histórico a totalidade das cotas. Porque esse terço é só virtual, né? Quer dizer, só para fins de legislação. Estou falando da legislação de São Paulo, tá? Nos filhos, o que a gente faz? Na ficha de rendimentos isentos, coloca lá o nome do doador, que é o pai, com o valor da doação, tem que cruzar e bater certinho. E nos bens, abre a participação na holding, não esquecendo que tinha R$1 de cota, aumenta com as cotas finais vindo. No valor, vai ser o correspondente a 2/3. No histórico, deixa o total. Por que não pôr o total no valor do capital que ele herdou? Porque não vai bater com o rendimento isento. Então, daí vai dar uma variação patrimonial maior do que a entrada. Bem, resumindo, para a gente ter um tempinho aqui para dúvidas, né? A holding é um processo totalmente seguro, eu já faço há muitos anos, muito vantajoso financeiramente, eu posso garantir, se comparado ao inventário. Deve ser muito bem estudado e analisado, né? E nós devemos analisar a situação dos imóveis no registro de imóveis, porque você pega muita dor de cabeça. Ó, em média, uma holding, se ela seguir o rito normal dela, ela dura aí, se você for pedir a imunidade do ITBI, eu coloco de 3 a 4 meses para concluir. Se não pedir a imunidade e tudo tiver certinho, uns 2 meses você faz. Por quê? Porque demora 40 dias no registro de imóveis, demora 15 dias, uma semana na junta, mas demora para trazer o contrato assinado e assim por diante. Bom, o que acontece? Às vezes você vai registrar e aí aquele imóvel não está regularizado ou está com alguma pendência. Então, eu já tive holdings que demorou mais de 1 ano para acabar, para acertar isso aí. Tive que fazer sobrepartilha, inventário, uma série de coisas, tá? E mantém reuniões sempre com a família para orientações. Isso é muito importante, né? A família, ela tem que estar sempre ciente de tudo. A não ser que o patriarca não queira e você trate diretamente tudo com ele. Mas é bom. Outra coisa, faça contrato de prestação de serviço. Estabeleça quais são as suas, digamos assim, as suas obrigações. O que não é sua obrigação e não é sua culpa. Por exemplo, a prefeitura, lá que eu citei, agora, depois de 3 anos ou 4, está cobrando o ITBI porque ela decidiu por uma regra nova. Não é culpa sua. Mas não tenha dúvida que se você não deixar isso claro, amanhã ele vai vir te cobrar. Mas você falou que eu ia ganhar imunidade. Então, cuidado. Bem, por que eu resolvi escrever esse livro? Porque vocês viram que no começo eu dei todo um conceito sobre holding. Então, a literatura no Brasil, ela era toda assim, ela tem muito livro sobre holding,
mas muito teóricos, muito maçantes, teóricos, bons livros, ótimos livros. E eu senti a necessidade de colocar um livro prático. Quer dizer, como é que eu fiz com essas etapas? Só que nesse livro eu não trago somente, do jeito que eu disse aqui, o roteiro. Eu trago exemplos, cada etapa sendo feita, constituída com exemplos. Então eu senti essa necessidade e numa conversa com a editora Gen, nós desenvolvemos esse livro, tá? O livro ele tem uma introdução, depois no capítulo 1 eu trato sobre a holding e o planejamento sucessório, falo dessas questões macro, e no capítulo 2 para frente é prática pura. Como é que faz o contrato social inicial, quais as cláusulas, de que forma, tem o modelo lá. Capítulo 3, como é que trata o ITBI, quais as consequências, como é que faz a petição pedindo imunidade, a fundamentação jurídica para pedir imunidade na prefeitura. Capítulo 4, como é que é o registro de imóveis, como é que eu peço, dou entrada no registro de imóveis pedindo o registro. O ITCMD, como é que preenche a declaração, como é que gera as guias, como é que transcreve as guias, quais são as cláusulas que eu coloco de doação, que está no capítulo 6, doação das costas, como é que são as cláusulas que eu sugiro. 7, como é que fica o imposto de renda da pessoa física, como ajustar. 8, quais os aspectos contábeis depois e a tributação da holding. Aí no 9, como é que eu faço um estudo e orientação para a elaboração da holding, como é que eu monto esse estudo para o cliente. E o 10, eu pego um exemplo prático e trago todos esses capítulos num só, montando uma holding do começo ao fim. É um livro eminentemente prático. É um momento oportuno para nós oferecermos isso para os nossos clientes, esse produto para o nosso cliente, porque é a hora. Tá? Em São Paulo, por exemplo, está tramitando um projeto na Alesp que já vai aumentar a alíquota até 8% no ano que vem, se aprovado. E a reforma tributária traz esse sistema da alíquota escalonada indo até 8% já está para ser votado no Senado Federal, para ser implementado também. E aí, antes aqui de eu fechar e dar os meus contatos e passar a bola para o sorteio e para as perguntas, só deixar um recadinho aqui. Para quem não ganhar o livro no sorteio, a editora está fazendo uma super promoção que vale até 31 de outubro. Quem quiser adquirir o livro, é só ler esse QR Code aqui, e vai direto para o site e usa esse cupom aí, ó, Holding25, tá? Usou Holding25, tem 25%, tanto no livro impresso quanto no e-book. Bom, em termos de apresentação era isso. Eu quero deixar aqui também os meus contatos. Aí o meu Instagram, @professor Ricardo Rios. Eu tenho muita publicação de vídeos e notícias. Então, quem quiser me acompanhar, segue lá no Instagram. Muito obrigado. Agora, deixa eu só voltar. Nós que agradecemos, viu, Ricardo? Foi uma baita aula. Eu acho que ajudou pra caramba, principalmente aí quem já tinha alguma ideia de que já tinha sido questionado pelo cliente, né? De que forma ele poderia seguir. Eu acho que tem aí uma baita oportunidade para todos os contadores, lembrando que grande parte dos nossos associados, eles são do escritório, então isso facilita a comunicação e a explanação do assunto, porque está muito no nosso dia a dia. E eu acho que você acho que já foi respondendo algumas das questões. Eu não sei se daria tempo aí de fazer mais alguma, mas eu acho que depois a gente pode encaminhar. A gente pode encaminhar para você também esses tópicos para que você responda. Deixa eu só ver. Vou só perguntar, Paulo, temos algum tempo ainda ou não? Temos sim, André. Tá bom, então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar a primeira que veio aqui no nosso chat, e depois ali tem o Lucas, levantou a mão também. Aí vou ver se ele consegue fazer a pergunta dele em viva voz, para a gente ficar mais dinâmico aqui, tá bom? Então, vamos lá, tem o Juliano, que ele falou assim: ó, a escritura dos imóveis tem que ser transferida para a hold, tem que ser registro no nome da hold. Eu acho que aqui você já explanou um pouquinho a respeito disso, né? Tem que ser transferido. Quer falar mais alguma coisa? Não, só falar que tem que ser 5, senão você não garante a propriedade para a holding, né? Perfeito. Depois aqui tem um caso aqui dos quinais, né? Que
de compra e venda e aluguel. Aí tem a pergunta aqui se isso perde a imunidade, né? Esse tipo de KNAI. Eu acho que também você já entrou nesse aspecto, mas se quiser complementar, por favor. Não, só completar assim. Na verdade, de fato, os KNAIs de compra e venda, eles atrapalham essa questão do ITBI e balança a imunidade. Mas se você não colocar e depois vier fazer essa atividade, a minha preocupação é que você tenha problema com a Receita Federal e de ela querer tributar suas vendas como ganho de capital e não como uma venda de uma atividade própria dela. Ah, mas eu mudei o contrato, passou 5 anos, é um risco, tá? Mas eu colocaria, por isso que a gente coloca também o de holding, junto com compra e venda. Aliás, risco, toda operação no Brasil Todo tem, tem, tudo né? tem. O fato de respirar, a gente já está incorrendo em algum É. risco. Então, eu acho que é salutar essa sua explanação, e só que só tem que lembrar que a gente sempre vai estar esbarrando nele, né? Então, depois a gente tem aqui a apresentação, tem um monte de elogios. Olha lá, temos aqui, acho que também já foi falado, mas vamos lá. Precisamos obrigatoriamente, então, fazer a doação em vida com a constituição do usufruto? Não posso apenas, então, integrar os bens e manter eles na holding? Olha, você pode fazer, mas isso não livra os herdeiros de um inventário. Então, se morrer quem criou a empresa, vai ter que abrir um inventário e colocar as cotas, no inventário. Aí você vai gastar de novo, quer dizer, de novo, você vai gastar e mais caro para fazer. Então, para fugir do inventário, tem que doar em vida. Mas não tenha medo de fazer essa doação em vida, porque as cláusulas, elas garantem a gestão plena do doador, gestão plena, tá? Tá. E aí, aqui tem uma outra pergunta, que é essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Ou até mais, dependendo do tamanho da Ah, holding. Como é que a é, gente precifica isso? Eu não sei, acho que é bem particular, mas se você quiser dar uma claro. resposta aí da sua vivência, saber o que é mais fácil, por favor. Olha, pessoal, é muito difícil de falar assim um parâmetro, mas eu uso muito o patrimônio. Então, é claro que se vem um empresário aqui com 3, 4 imóveis e vem um com 20, o preço não pode ser o mesmo. Agora, às vezes os 3, 4 vale mais do que os 20. Então, você tem que olhar. Vou por analogia, a tabela da OAB, o valor mínimo no inventário é 6%. Então não dá para cobrar isso e não dá para cobrar talvez nem 1%. Mas você tem que ter um bom senso. Quer dizer, o quanto você pode cobrar que ainda fique uma coisa viável para o cliente. Então, monta o estudo dos custos e compara com o inventário. Aí você vê onde cabe o teu honorário ali, até onde você pode esticar. Se é seu cliente, às vezes você também conhece até onde você pode ir com ele, né? Mas assim, não caia no erro de cobrar barato. Não dá para fazer uma holding cobrando 10 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil, esquece isso. É 30 mil reais para cima. E não tem limite. Ótimo, Você pode cobrar 100 mil para fazer uma holding. perfeito. Se conseguir cobrar bem, Parcela, parcela, volte aqui. parcela para o cliente, não tem problema. É, Mas é valoriza o verdade. trabalho. Isso é uma vantagem, né? O cara fala, não posso pagar. Então, você não pode pagar agora, mas em 10 vezes, por que não? Exatamente, você Né? facilita. É. Vamos lá. Eu acho que agora eu vou passar para o Lucas, que já estava com a mão levantada faz um tempinho. Por favor, Lucas, pode falar. Obrigado, André. Obrigado, professor Ricardo. Eu ia perguntar em relação ao terço que existe em São Paulo, com a mudança da reforma e possivelmente mudando para valor de mercado da empresa, né, a base de cálculo, não seria melhor você pagar 100% aí, 100% do valor do valor da empresa, ao invés de deixar esse um terço para o final, dado que no final pode ser que eles mudem essa base de cálculo para ser o valor de mercado da empresa, nesse um terço? Oi, Lucas, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Olha, você tem razão, muitos empresários têm me questionado. Então vamos pagar sobre o todo já para garantir, inclusive a alíquota aqui em São Paulo, que é 4. Eu acho que é possível você fazer. A lei diz que você deve deixar um terço sem pagar, mas também acho que se alguém pagar, não vai, né, o Estado não vai penalizar por isso, né? Bem colocado, eu acho que tem Uhum. razão, sim. É porque, pelo que a gente verificou, isso é uma opcionalidade da lei, né? Você pagar um terço no Sim, final, não uma obrigação. Mas sim, obrigado. sim. É que geralmente o empresário, é que agora a gente está perto da reforma que vai mudar, mas geralmente o empresário, o que ele puder escapar agora, ele escapa, né? Ah, Então, sim, mas bem colocado, tá certo.
Agora a gente vai abrir para as últimas duas perguntas, que uma é do Almir, e depois a gente vai fechar com o Cláudio, então. Tá bom? Aí a gente vai obedecer rigorosamente o nosso tempo aí. E ainda teremos Tem um sorteio, né? um breve sorteio aí, tá bom? Vamos lá, Almir, por favor. Acho que está sem som, Almir. Ainda está sem som, Almir? Precisa abrir o microfone. Aí no cabeçalho, aí, ó. Na barra de ferramentas. O cabeçalho vai revelar a idade, né? Enquanto o Almir abre, É. eu vi uma pergunta interessante aqui. Tem uma pessoa que perguntou se poderia recolher o ganho de capital, aumentar o valor do IR na incorporação, né? Da atualização que agora é permitida. Pode fazer isso? Pode. Mas aí você vai pagar mais TCMD. Então precisa ver se compensa. Quanto mais baixo você aporta, mais barato o ITCMD. É só isso. Mas se quiser fazer, pode. Bom, tem outro aqui também, de repente a gente passa, depois a gente volta no Almir. Vamos lá, acho que é o Lucas, né? É isso? Acho que é o Cláudio. Cláudio, desculpa. Cláudio. Ricardo, muito obrigado aí pela sua apresentação. O que eu vejo aqui está dentro da lei, só que os municípios onde que eu moro aqui, que a gente trabalha, na região aqui, eles não aceitam. Protocolo lá nenhum dá a isenção de ITBI, por qualquer valor. Por qualquer valor. A gente dá uma tristeza na gente, embora a lei está aí, então a interpretação errônea pelo o entendimento lá do STF. Esse é até um pouco de desabafo meu aqui. Protocolo Arrondo lá, mesmo não tendo atividade, o município quer que recolhe o ITBI a valor justo e avaliado. Cláudio tem toda a razão. Eu já passei também muito nervoso aqui com vários municípios. Inclusive, teve um município que, ainda bem que nem fui eu, o cliente quis ir, e ele foi humilhado no balcão da prefeitura porque a procuradora veio falar com ele e falou que ele era um fraudador, que ele estava fazendo isso de propósito, assim. Olha, coisas horríveis. E municípios até de cidades maiores não estão fazendo isso. São Paulo, por exemplo, começou a cobrar em outubro, não cobrava. Mas eu acho, Cláudio, que é uma poupança. No futuro a gente vai receber esse dinheiro de volta. Aí já tem advogados que estão ganhando com liminar. Mas liminar pode ser derrubada, né? Mas você tem toda a razão. Tem que estudar bem o município, perguntando se não você passa esse nervoso mesmo lá. Bom, então passamos agora para o Almir, que vai fazer a última pergunta. Por favor, Tá. Almir. Está me ouvindo agora, então? Sim, Estamos. perfeito. Pois é, parabéns pelo trabalho. Humildemente, a gente vem estudando isso, fazendo road já há 40 anos, logo depois que saiu a Lei 6.404, em 76, saiu em 77, começamos a fazer. Só para dar um panorama aqui no nosso estado, Espírito Santo, nós temos tido esses problemas aí todos que ele está falando. Eles fizeram confusão com esse 796. A gente tem clareado bem na justiça, com mandado de segurança, depois agravo, confirmação do tribunal. E nós, naquele 796, a gente viu que, inclusive, a integralização do capital ela é incondicionada. E aquelas condições de faturamento, etc., a gente tem ultrapassado bem aqui. Uhum. Talvez eu não fiz a pergunta, fiz essa colocação, mas com o objetivo de, em algum momento, a gente pode também contribuir com alguma coisa, porque tem evoluído muito bem nesse aspecto. Claro. Porque aqui a gente tem usado muito a Road como uma ferramenta também no agronegócio, que o Espírito Santo tem muito café, tem muita coisa, né? E a gente faz uma mesclagem de hold com pessoa física na forma de apuração do tributo. Da apuração. E isso tem sido muito interessante. De um Muito modo legal. geral, seria isso. Eu tenho um material bom sobre essa questão dos 796, as prefeituras, essa questão de querer receber porque a receita é disso ou daquilo. A gente tem alegado que é incondicionada e tem ultrapassado esses limites aí com boas maneiras, tá bom? Ô, Somente só a colocação.
Eu queria agradecer a colocação e a contribuição do Almir, achei muito importante. Eu acho que até o nosso problema maior, pelo menos aqui, é que são famílias que não querem gastar na justiça, acham mais barato, então eu pago e acabou. Então, raras exceções, a gente acha alguém que quer brigar, né? Mas tivemos um caso aqui. Mas acho legal esse material até, né? Sugestão aí, André, se o Almir puder É, compartilhar com a gente. eu E ia eu vou sugerir compartilhar agora. também. Almir, Observe só. a gente tem algumas possibilidades de você compartilhar isso conosco, tá? Se você Ok. puder, por exemplo, escrever isso, a gente colocaria isso na coluna do associado, que é um espaço que a gente tem no boletim e a gente divulga a cada 15 dias a opinião ou as contribuições do associado. Seria muito enriquecedor aqui para todos nós, viu? Tá. O meu objetivo maior é porque, assim, você resolvendo essa parte para o cliente, até na hora de entrar na justiça, como nós somos contadores, advogados, etc., a gente acaba incluindo isso já num plus do honorário da hold. Ótimo. E que se tiver que fazer essa medida, a gente vai fazer, porque há um interesse de a gente ir derrubando isso daí, porque eu acho uma discrepância das prefeituras, é um descaramento, né? Com certeza. Você homologar o desuso do direito, parece que não tem mais direito no Brasil. É isso aí, é isso aí. Então você Bom, fica razão. nessa situação. Eu tenho valorizado em busca de valer o direito que está escrito, mas perfeito. não é É isso fácil, aí. não é fácil. Não é fácil. Perfeito. Então, já vou deixar aqui para o Almir e para todo mundo que estiver aqui, se o Paulo puder colocar no chat também, mas é diretoria@icbr.com.br. Pode escrever com interesse em divulgar esses materiais, escrever, até dar mesmo um outro curso a respeito aqui disso, uma palestra, enfim, uma live, da forma que achar melhor, tá? A gente faz ali uma curadoria para não ficar, para ter uma questão racional, né, da disponibilização do material e também dos cursos, né, distribuir bem na nossa grade, mas todo mundo aqui pode fazer isso e deve, na verdade, compartilhar conhecimento conosco, tá? Ô, André, só Então, uma coisa rápida. O Paulo pediu para avisar, eu vou disponibilizar o material, vou mandar para o Paulo, e ele pediu para quem quiser solicitar por esse e-mail aí que eu estou colocando no chat. perfeito. Então, mas agora vamos distribuir os livros aí, Ricardo, que a Vamos parte. lá. A palestra foi boa, mas distribuir livro também era ótimo. Vamos lá, Então, vamos lá. como é que eu vou fazer aqui para ficar fácil? Alguém faz aniversário no dia de hoje? Vamos lá. Alguém faz aniversário no dia de hoje? Levanta a mão. André, só ganha quem tiver com o vídeo aberto. Outra, se não tem hoje, quem faz o aniversário mais próximo aí? Pode mandar. Se fez ontem, se fez antes de ontem, vai fazer amanhã. Os 3 primeiros que se aproximarem mais do dia de hoje ganham o livro. Pode ser, Ricardo? Pode, tranquilo. Fica fácil. Vamos lá, no chat aí, pessoal. Só colocar aí, ó. Vamos lá. Opa, 1/22/9, acho que já ganhou, hein? Isso aí não vai ter mais próximo. Tem mais. Um perguntando se a mulher dele vale. Aí vou passar para a administradora do evento, mas acho que não. Vamos lá, 3/9. Acho que 3/9 ali está mais próximo também. 3/9 e 22/9. Falta mais um, hein? Vamos lá. 29/10, acho que é o mais próximo depois. Acho que tem 17 ali do 10. Tem 17/10? Do 10. Então vamos lá então. Fechado? 22/9, 3/9 e 17/10, esses são os mais próximos? São, né? É isso aí. Acho que pelo que eu captei aqui, sim. Então, beleza. Paulo, se encarregue aí de pegar o nome do pessoal e mandar o livro. Tá bom? Eu queria que me mandasse um e-mail com os dados de endereço, Por etc. favor. Aqui, ó. Pode usar isso aqui, ó. diretoria@icbr.com.br ou comunicação@icbr.com.br. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado a todos. Por favor, abram o vídeo.
à vontade para dar o seu tchau aí. E todo mundo, por favor, abram a câmera para dar um oi ali, para a gente tirar uma foto legal, para divulgar o evento. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado.